Olá, ouvintes, a graça e a paz do Senhor Jesus. Esse é o programa chamado Um Podcast, idealizado aí pela mocidade da Primeira Igreja Presbiteriana de Itabuna e que tem o objetivo de fazer você estudar a Palavra de Deus junto com a gente aqui. E nós estamos estudando o livro de Marcos, o Evangelho segundo Marcos. Eu me chamo Samuel Rocha e estou aí conduzindo o programa de hoje. Meu convidado especial, eu vou pedir para que ele se apresente. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Samuel Souza, sou seminarista da Primeira Igreja Presbiteriana de Itabuna. Muito bom estar com vocês mais uma vez. Esse projeto abençoador, compartilhando a palavra do Senhor. Deus abençoe a todos, Deus abençoe você também, Samuel. E vamos lá. Amém. O estudo de hoje está ali baseado em Marcos 2, versos de 1 ao 12, e eu vou fazer essa leitura. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E, não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava. E, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Amém. Glória a Deus. E aqui, Samuel, a gente vê mais uma vez, os fariseus mostrando que conhecem da letra da lei, mas que não conhecem o Deus, que lhes deu essa lei. O que é que você pode fazer esse comentário para nós, desses versículos? Vamos lá. Nós vamos falar aqui hoje, no livro de Marcos, o livro do servo Jesus, o maior benefício do Evangelho é o perdão de pecados. Talvez muitos explorem esse texto falando da cura, falando do trabalho dos amigos, falando do paralítico. Tudo isso é importante, nós não vamos desmerecer isso. Mas o que tem de mais importante nesse texto é o que tem de mais importante em toda a Bíblia, é Jesus. Tudo aponta para Cristo. E o maior benefício aqui é o perdão de pecados. Por isso que o texto diz assim, no verso 5, Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Aí o texto embaixo diz: Mas alguns escribas assentados ali arrazoavam, pensavam em seu coração: por que ele fala assim, deste modo? Sabe o que é, Samuel? É porque para eles não se poderia nunca perdoar o pecado de um homem e ele ficar paralítico, porque ele estava paralítico por culpa do pecado. Eles pensavam assim. Então nós vamos olhar aqui rapidamente o que nós podemos extrair. Primeiro, as pessoas elas buscavam a Jesus por causa dos seus sofrimentos e dores. O texto diz aí no início que Jesus estava em Cafarnaum e logo correu a notícia que ele estava em casa. Essa casa aí possivelmente não é a casa de Jesus.
é a casa de Simão Pedro, onde há pouco tempo atrás Jesus fez uma cura, né? Curou a sogra dele. Então Jesus estava lá. No versículo 2 nós vemos que Jesus volta para Cafarnaum. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar e anunciavam-lhes a palavra. Então Jesus voltou a Cafarnaum com um propósito. O propósito de Jesus não é curar, o propósito de Jesus não é alimentar fisicamente, o propósito de Jesus é pregar, como é o propósito da igreja, adorar a Deus através da pregação do Evangelho. Então Jesus volta a Cafarnaum para pregar o Evangelho, para anunciar a palavra de Cristo. Esse é o propósito de Jesus. Se você observar no versículo 38 do capítulo 1, o texto vai dizer: Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, povoados, vizinhanças, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Fica bem claro aqui, né, o que Jesus veio fazer. Ele veio para pregar o Evangelho. Então nós vamos ver aqui no texto, nesse momento tão importante, e vamos dividir os 3 personagens do texto. Primeiro, o paralítico. Quando nós olhamos aí, o que é que representa esse paralítico? Ele representa a condição humana, que não pode ir para lugar nenhum, é uma condição pecadora, paralisada espiritualmente. A condição aqui, ele não tinha condição de ir até Jesus somente. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, Samuel, lá em Romanos, no capítulo 3, e lesse o versículo 9 e 10 para os irmãos e irmãs que estão nos ouvindo. Pronto. Depois os irmãos podem ler mais. Diz assim: que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito: não há justo nenhum sequer. Então essa é a condição humana. Nós estamos debaixo do pecado, não há justo nenhum sequer. O paralítico também estava nessa mesma condição. E a pior condição dele não era da paralisia física, mas sim da paralisia espiritual, de não conhecer Jesus para a salvação. O outro personagem que eu queria destacar, personagens, são os amigos do paralítico. E é interessante que isso nos ensina que Deus, ele usa meios para levar o Evangelho, para levar alguém a ele, né? O João, lá no versículo 44, capítulo 6, diz que ninguém, o próprio Jesus diz que ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então esses homens, um ato corajoso, um ato heróico, bonito, eles tinham um propósito de levar aquele homem a Cristo para que a glória de Cristo fosse destacada, para que as pessoas vissem Jesus. Não foi para que as pessoas vissem cura, não foi para que as pessoas ficassem impressionadas com o que esses 4 homens fizeram, mas foi para que as pessoas vissem Jesus e a pregação do Evangelho. E o terceiro personagem é Cristo, o único Deus, o Deus que pode todas as coisas, o Deus que perdoa de forma poderosa. E aqui está, né, a questão do texto. Jesus olha para o paralítico e diz, a primeira coisa: perdoados estão os teus pecados. A expectativa ali das pessoas é que Jesus cure ele da sua debilidade física. Mas Jesus vai ao centro, ao ponto do coração daquele homem e também das pessoas que estavam em volta, foram impactadas. A ênfase aqui não é levanta e anda, mas sim perdoado estão os teus pecados. Filho, os teus pecados estão perdoados, no versículo 5. E aí Jesus foi censurado por sua atitude, porque os fariseus, como eu disse no início, pensavam, os escribas, como é que ele pode dizer que o pecado dele foi perdoado se ele está paralítico ainda? Por quê? Porque a paralisia para eles era a consequência do pecado. Jesus, vendo que eles estavam pensando isso, eles não falaram, eles pensaram. Jesus diz, com poder e graça aí, no versículo 11, de forma poderosa, ele vai falar antes: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra, autoridade
para perdoar pecados, ele disse ao paralítico: eu te mando, levanta, toma o teu leito, vai para a tua casa. Se isso impressionou eles, Jesus já tinha feito o que era de mais impressionante, né? Porque Jesus é o Deus sobre todas as coisas. Então, nós vamos ver que algumas coisas para destacar. Que Jesus é o Filho de Deus, ele mesmo, o texto mesmo mostra, o Filho do homem, aí com letra maiúscula. Outra coisa que é importante é que ele age, e ele faz como ele quer. Então, eles queriam ver a cura, Jesus cura, mas ele cura o pecado, ele transforma o coração do homem, ele muda a vida do homem. Depois, ele pode todas as coisas, ele pede para aquele homem se levantar. E aí, concluindo, Jesus produziu no coração das pessoas que estavam ali temor. No versículo 12 vai dizer isso. Então, ele se levantou e no mesmo instante, tomando seu leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. Isso nos ensina algumas lições. Primeiro, que Jesus perdoa o pecado e nos dá uma nova vida. Que Jesus viu o que as pessoas que estavam ali pensavam e como eles julgavam aquilo que estava acontecendo. E por último, Jesus fez um homem carregado em um leito, carregar o seu leito e glorificar o nome de Deus através de Cristo. Que coisa linda e maravilhosa. Então, dentro de tudo isso, o que é que se destaca aqui nesse texto? O nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Verdade, verdade. Ô Samuel, se você me permitir um comentário, assim... Comente, muito bom. Aqui, uma coisa que eu observei quando eu estava estudando esse texto para fazer um comentário com você aqui, eu percebi uma coisa. No verso 3, né, diz ali que os homens, 4 homens, né, foram levar ali o paralítico. Né, e aí, no verso 4 diz, né, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que estava ali. Então, basicamente, como a gente conhece, né, eles abriram o telhado e desceram a maca. Desceram a maca para poder para Jesus. E a pergunta que a gente pode fazer aqui, um ponto de vista diferente, é: quem consertou o telhado dessa casa depois? Isso é interessante porque o que é que eu estou querendo dizer? Porque assim, quando a gente conta com Jesus, ele não falta. Então assim, a gente ora, a gente busca, e aí o milagre acontece, a gente busca uma solução e ela ocorre, nós buscamos uma resposta e ela vem, né? Então, quando é algo que a gente procura, que a gente vai nos beneficiar de alguma forma, a gente jejua, a gente entra em intercessão, aquela coisa toda, então a gente não inventa desculpas. Agora, quem iria consertar esse telhado? Será que... Aí o que eu estou querendo dizer? Que agora que Jesus está precisando de nós, né? Está assim, precisando não, né? Mas quando ele pede algo para nós, será que é a mesma forma? Porque aí a gente começa a criar desculpas, né? A gente não tem o mesmo esforço que a gente teria no início, na situação contrária, né? Então isso é algo que a gente precisa pensar, porque aí nesse caso, quando Jesus pede algo de nós, pede que a gente sacrifique algo da nossa vida, aí sim a gente começa a criar desculpas, né? E isso acontece muito comigo. Às vezes eu crio assim: Deus, eu não posso porque eu tenho que estudar, eu tenho que ter os meus outros afazeres. Então assim, essa é uma perspectiva interessante dessa pergunta do telhado, né? Quem ajudaria Jesus lá a refazer esse telhado? Então assim, é mais um ponto de vista. Eu acho que... Não, eu só ia falar uma brincadeira, eu ia dizer o seguinte: eu acho que esse telhado sobrou para Pedro, que é o possível dono da casa, viu? Exatamente. Então, assim, é interessante a gente pensar dessa forma, porque a gente, quando é para nós, né, para nos beneficiar, a gente corre, a gente jejua, a gente passa a noite toda orando, mas quando tem algo que Deus quer que a gente tire das nossas vidas ou exige de nós,
a gente muitas vezes cria desculpa. É interessante que você observa que a ação de cada pessoa, a ação do paralítico de necessidade, a dificuldade da multidão estar ali, mas não abrir passagem, a ideia desses homens de irem lá e botar ele por cima, depois os escribas ficarem pensando que Jesus não poderia ter feito isso, né? Então tudo isso vai indicar o poder de Deus sobre a vida das pessoas de uma forma geral e vai mostrar que só em Jesus nós podemos ter perdão e nova vida. Aquele homem saiu transformado dali, mas muitas pessoas que ouviram não creram, como acontece hoje. O evangelho é pregado, muitas pessoas ouvem, aqueles que vão crer que Jesus já conhece, creem, e muitos não vão crer no evangelho de Cristo Jesus, entendeu? Podem até fazer esforços físicos, mas não vão crer no poder de Cristo. Então Jesus aqui é o Senhor soberano sobre todas as coisas, e nós louvamos a Deus por tudo que Ele tem feito. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Palavra edificante. Então vamos fazer a nossa oração. Então oremos. Santo Deus, amado Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor é um Pai que busca nos corrigir, nos exortar, busca derramar aí o Seu perdão sobre as nossas vidas. E nós te agradecemos pelas Tuas misericórdias derramadas sobre nossas vidas. Ao mesmo tempo, ó Deus, queremos refletir sobre as nossas atitudes, sobre como temos nos colocado diante do Senhor. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos fortaleça, nos ajude a envolvermos mais com a Tua obra, com as coisas do Senhor, ó Deus, nos doarmos mais a Ti, ó Deus, pois o sacrifício do Senhor é muito importante para nós, ó Deus, e o Senhor realmente derramou o Seu amor sobre as nossas vidas e continua derramando. Ó Deus, muito obrigado pela mensagem de hoje, que o Senhor abençoe os nossos ouvintes, ó Deus, abençoe a vida de Samuel também, em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Um abraço. Agradeço aí aos ouvintes pela participação mais uma vez. Que Deus abençoe a vida de cada um. Fica com Deus e um abraço. Ele é o resplendor da glória do Pai. Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo, já todo sustenta pela palavra, pois